Tudo muda, isso é um fato. Dizem que Mamute nunca esquece Ellie. Com o passar do tempo, ela percebeu que nem sempre lembra e também ela decidiu deixar tudo registrado aqui para que nunca mude a história do nosso bando. Tudo começou com Manny, um mamute carinhoso e carrancudo que havia perdido a sua família para caçadores e a mágoa o fez o solitário. O Cid, uma preguiça de coração gigante. Ele foi abandonado pela sua família porque às vezes ele era um pouco irritante. Diego, um dente de sabre feroz, arriscou a sua vida para desafiar a sua matilha implacáveis de dentes de sabre feroz e ficou sem onde ir. Chino uniu esse trio improvável encarregado de devolver um bebê perdido na jornada para devolver o bebê para sua família. Eles próprios viraram uma família. Agora, o Manny achava que ele era o último mamute da Era do Gelo. Ele estava convencido que nunca encontraria o amor até ele conhecer a Ellie. Eles sentiram a terra mexer. As 19 toneladas dos pesos deles fizeram isso mesmo. Eles se juntaram ao bando, mas os irmãos gambás adotados, Crash e Ed, mas os 6 tiveram tantas aventuras, mas todas as vezes que eles achavam que era o fim do mundo, eles ficavam cada vez mais próximos. Até quando eles descobriram o mundo perdido dos dinossauros, vivendo no fundo do gelo, eles conheceram um adorável doninho aventureira chamado Buck. Ele era ousado e aventureiro, um pouco excêntrico, quando Crash e Ed queriam ser exatamente como ele. E agora, como todos se encontraram, a Ellen quer preservar todos os momentos que eles tiveram juntos. Porque não dá para saber quando as coisas vão mudar ultimamente. Os irmãos delas estão parecendo um pouco mais quietos. Enquanto isso, o Crash está tentando fazer um snowboard, só que uma montanha incrivelmente grande, mesmo que o Crash fala que essa vai ser uma manobra mais radical de todas, sem se esquecer que vai ser perigosa. Mas quando eles estavam quase deslizando, eles ouvem uma voz da Ellen, falando que tomara que eles não estejam fazendo algo de perigoso. Então o Crash fala que começou a pensar sobre algumas coisas, como por exemplo... Não tá cansado da Ellie sempre falar o que a gente não pode fazer? Eles terem que ficar ouvindo ordem sempre da Ellen o tempo todo. O Ed dá um exemplo como no dia que ela falou que eles não poderiam usar um poço de piche como banheiro e que nunca é pra eles colocarem formiga de fogo na boca. Que eles não podem ficar em cima de uma montanha para fazer snowboard, uma montanha de 3.000 metros completamente estável. Então eles começam a pensar que ela está sufocando eles com conselhos razoáveis. E nesse momento o Crash fala que eles precisam mudar para um lugar só deles, mas como um lugar de 2 caras solteiros que se divertem. Então eles começam a pensar como seria a vida em liberdade. Eles falam que agora é hora deles virarem gambares independentes. E o Crash reivindica a montanha em nome da liberdade gambá, e nesse momento tudo começa a dar errado, como uma avalanche. Enquanto isso, Cid está tentando falar sobre a temperatura e outras bobeiras, mas o Manny está com tampões de ouvido e o Diego também. Mas o sossego dele é interrompido porque a Ellen começa a falar que eles têm que ir por conta da avalanche, mas o Crash e o Ed aproveitam para surfar na neve. Logo em seguida, ele acabou levando uma bronca do Manny porque eles demoraram a primavera toda para construir e o Crash e o Ed destruíram em menos de 8 minutos. Os gambás falam que foram erros de amador por eles ter construído no meio da avalanche deles. Mas é claro, o Diego fica com raiva e tenta comer eles, mas como sempre a Ellen acaba protegendo ele. Nesse momento começa a discussão, falando se não fosse pela proteção dela eles não estariam aqui, e o Crash e Ed fala que se não fosse pela proteção dela ele que não estaria aqui. Manny fala que eles nunca sobreviveriam sozinho, mas eles acabam falando que se quisessem eles poderiam sobreviver sozinho. Mesmo que eles não saibam limpar o próprio habitat ou até mesmo consigam comida ou se proteger de predadores, mas pelo menos eles sabem dançar. Mas a Ellen fala que eles deveriam ser mais mamutes e menos gambá, e o Crash e Ed fala que eles insultaram a gambazice deles. Então Crash e Ed resolvem sair escondidos para ir atrás de novas aventuras, mas antes ele se despede da sua irmã mamute. Mas enquanto isso, a Ellen acorda e fica desesperada, falando que o Crash e o Ed desapareceram e que eles têm que ir atrás deles. Enquanto isso, os dois estão brincando de jogar bola de gelo, falando que fantástico ficar por conta própria. A parte boa é que eles têm 7 vidas. Algo acaba dando errado quando eles vão para baixo da terra, mas eles ficam empolgados falando que vão achar o Buck, mas eles acham o caminho para a passagem perdida. Mas alguém acaba falando que sente cheiro de mamífero. Sim, é um dinossauro que ordena os pterodátidos para pegar eles, mas quando eles correm, eles acabam chegando por acidente no mundo perdido. Sim, o mundo é incrível, mas eles têm que correr para não ser pego por uma aranha. Mas a aranha acaba sendo esmagada e eles são lançados por um espirro voador e eles acabam caindo em um pterodátido e encontrando o Buck, mas quando eles estão quase caindo, eles conseguem se livrar dos dinossauros. Até que eles acabam sendo mastigados por uma planta carnívora, mas
mas logo após eles acabam falando com o Buck, falando que eles são crescidos e que agora eles precisam de aventuras, mas depois eles contam a verdade quando o Buck faz um olhar, mas eles acabam chegando na casa do Buck. Eles se deparam com a pedra no caminho. Atrás da pedra tem o Osmo, o arqui-inimigo do Buck. Mas Osmo fala que a partir de agora tudo mudou, quem manda a partir de agora são os Dinos e os animais de sangue frio, e que ele vai ser o rei, porque ele tem o maior cérebro de todos eles. Tem alguns capangas que são dinossauros, mas como sempre o Buck consegue salvar e sair voando no pterodáctilo, mas é claro, Osmo fica furioso e eles finalmente chegam na casa do Buck. E o Crash Ed acaba vasculhando a casa do Buck, eles ficam bagunçando a casa dele. Enquanto isso, o Manny junto com seus amigos estão procurando por eles, mas como sempre o Crash e Ed ficam brincando, mas o Buck acaba contando uma história que Osmo sempre foi alvo de provocações por causa da sua cabeça grande, mas ele foi convidado para fazer parte da equipe do Buck, mas ele não aceitou, falando que as espécies não poderiam viver em paz. Acreditava em harmonia, ele acreditava num mundo onde os fortes dominam os fracos. E sim, um mundo onde os fortes dominavam e os fracos obedeciam. Osmo fez uma armadilha para se livrar do Buck, mas ele e uma amiga dele não foram atingidos e conseguiram escapar da montanha. Logo após, eles conseguiram derrotar Osmo e mandar ele para uma ilha, uma espécie de cadeia onde a maioria das criaturas malvadas estavam. Mas o Buck não sabe como ele conseguiu sobreviver dentro dessa ilha, mas ele só conseguiu sobreviver até que ele sabia fazer fogo, assim os Dinos ficavam completamente controlados por ele. Mas a casa do Buck está sendo invadida pelos dinossauros, mas eles acabam sendo descobertos por conta do barulho do Crash e do Ed, mas quando eles acham que tudo está perdido, eles são bombardeados por um gás. Quando ele acorda, ele se depara com a Z, uma Zurita que parece um gambá com identidade secreta. Enquanto isso, o Osmo está na casa do Buck, lá ele tem uma brilhante ideia de recrutar mais dinossauros. Enquanto isso, o Buck acaba reparando que tem mais dinossauros que o normal indo para o bebedouro, que é uma espécie de paraíso para os mamíferos. Mas quando Buck tenta avisar que tem mais dinossauros, eles acabam sendo atacados e aparece Osmos, então a única alternativa deles é começar a fugir o mais rápido possível de lá para bolar um plano de como contratar mais reforços, e o Crash e o Ed eles ficam pensando que eles que são reforços. Mas quando nos deparamos com barcos de ossos do Buck, mas na realidade quem desenhou foi a Z, até que eles começam a navegar até o Poço do Piche, o Sovaco e depois o Rio do Réptil, mas o Buck fala que eles provavelmente vão chegar no lago perdido pela manhã. Enquanto isso, eles ficam discutindo qual é o nome da Z, mas eles têm uma brilhante ideia de cada um poder falar o que sentem, até que um começa a culpar o outro. Mas a Ellie está completamente triste por não encontrar os seus irmãos. Eles também estão tristes, principalmente quando eles acabam chegando à noite. O Crash e o Ed começam a pensar, falando que quando eles abandonaram o bando, eles queriam ser independentes, então eles resolvem ajudar o Buck, principalmente porque eles são animais noturnos. Então, quando eles encontram um lago perdido, eles acabam acordando o Buck. Crash e Ed acaba acordando o Buck com algumas frutas que o Buck fala que são venenosas, então Crash e Ed resolve pular corda com algumas cobras venenosas, mas a Z fala para eles jogarem fora, então Crash e Ed acabam ficando apenas com lagartos que conseguem lançar fogos, mas eles acabam guardando no peito quando eles começam a viajar novamente para a Lagoa Perdida. Quando eles chegam até lá, o Buck acaba chamando uma velha amiga usando uma concha, sim, a T-Rex, mais conhecida como Mama T-Rex. Ela está com um problema, ela está com dor de dentes, mas isso acontece quando não se passa fio dental e escova os dentes, mas o Buck acaba falando que eles vão ter que extrair o dente que está doendo. Mas a Mama T-Rex não quer deixar, até que a Z acaba lançando seu gás sonífero e assim a Z acaba abrindo a boca dela e o Buck consegue retirar o dente da boca da Tiranossauro, mas nesse momento nos deparamos com os répteis e eles não conseguem acordar a Mama T-Rex, então o Buck tem a brilhante ideia de jogar uma fruta que acaba explodindo o gás. Sim, a Tiranossauro acaba acordando um pouco mais sonolenta. Mas nesse momento nos deparamos com Osmo falando que a tentativa deles foi até boa, mas eles não esperavam mesmo que recrutando um T-Rex eles poderiam deter facilmente, mas o Buck fala que o importante é tentar, mesmo que eles acabam calculando de maneira errada. Então Osmo acaba falando que o banquete vai começar. Nesse momento nos deparamos com a batalha fantástica até que eles conseguem fugir. E nesse momento o Buck começa a se culpar, falando que a equipe deles foram separados por conta dele, por ele achar que era muito insignificante, mas a Z começa a se culpar, falando que a equipe só se separou por conta dela, mas o Buck resolve se sacrificar pulando no meio de todos os tiranossauros, sendo capturado, enquanto Osmo acaba dando uma ordem de levar ele para o bebedouro, para ele servir de exemplo para os outros mamíferos. Alerta de admideia!
Adivinha de quem? Então a Z, longe de lá, acaba falando para a Mama Di encontrar eles no bebedouro, porque lá ela vai servir de grande ajuda enquanto eles precisarem. Então a Z mais o Crash e o Ed resolvem entrar no barco de ossos, e no bebedouro está acontecendo coisas terríveis como a destruição do bebedouro. Seria um paraíso para os mamíferos e para alguns dinossauros, mas o Buck, vendo aquela situação, acaba ficando ainda mais triste com tudo que está acontecendo, como os animais fugindo e se escondendo para não acabar sendo capturados. Mas o Crash e o Ed começam a se culpar, falando que tudo é culpa deles, e o Buck, se ele não tivesse tirado o tempo dele para cuidar dos dois, isso não tinha acontecido. Então o Crash fala que ele queria fazer alguma coisa maneira, como por exemplo dominar o poder do relâmpago. Eles falam que a Ellen está certa, que eles não conseguem fazer nada sozinhos. Até que a Z acaba falando para eles se eles acham que isso que o Buck fazia, tentar desistir, isso nunca aconteceria com ele, que é para eles começarem a levantar a cabeça e dar uma de Buck. Mas quando o Crash e o Ed fala que eles não têm nenhum superpoder, a Z acaba falando que o que importa não é o poder, mas sim a coragem e a desenvoltura, quando o Crash e o Ed começam a se sentir mais confiantes com isso. Então a Z começa a preparar eles, como por exemplo fazer algumas zarabatanas, mas o Crash e o Ed começam a brincar entre si. Logo após, ela ensina eles a saltar, mas eles acabam não dando muito certo, já que eles acabam errando, muitas vezes até mesmo batem as coisinhas deles no mastro do barco de ossos. Mas logo após, eles começam a melhorar a sua mira, conseguindo acertar o boneco de treino, até que eles conseguem tirar o crânio do dinossauro de treino. E enquanto isso, o bando do Manny ainda está procurando o Crash e o Ed, mesmo que o Sid acabam falando para eles desistirem, eles acabam achando um certo buraco no chão, após ser o buraco onde eles acabaram entrando. Mas o Manny acaba ficando preocupado porque esse buraco leva até o mundo perdido. Enquanto isso, nos deparamos com os gambás mais a Z tentando encontrar o Buck. O Crash e o Ed estão com medo, principalmente quando eles encontram diversos répteis embaixo deles, mas a Z fala para eles nunca esquecerem da coragem deles que conseguem mover o mundo. Enquanto isso, a equipe do Manny está tentando mover uma pedra para conseguir chegar até a passagem do mundo perdido. Mas o Sid acaba caindo, mas depois ele acaba dando uma força para conseguir mover a rocha. Mas como sempre, o Sid acaba fazendo algo errado, então eles têm que começar a correr para não serem esmagados por conta da rocha. A única alternativa deles é pularem até que eles conseguem chegar ao mundo perdido e encontrando a Mama T-Rex, que são grandes amigos, porque o Sid foi babar dos filhos dela. Enquanto isso, o Buck está quase sendo devorado, principalmente porque ele está em uma gaiola, mas lá ele acaba falando para o Osmo que ele não vai conseguir se safar, porque ele não vai deixar a filha abóbora dele crescer sem um pai ao lado. E nesse momento nos deparamos com a batalha fantástica deles, conseguindo jogar essas bolinhas com a zarabatana, enquanto a Z acaba lançando o gás, assim fazendo a maioria dos dinossauros dormir. E nesse momento o Osmo acaba colocando fogo na corda da gaiola do Buck, que ele está preso na corda para ela se partir, colocando ao lado de um penhasco. Mas nesse momento nos deparamos com a Z pulando na gaiola, conseguindo salvar o Buck, até que nos deparamos com um bando do Manny, lembrando que o Crash e o Ed estão ajudando as pessoas com as suas zarabatana e o Sid é salvo pela Mama. Até que o Buck vai atrás do Osmo e a Z fica encarregada de tentar derrotar alguns dinossauros usando apenas um bambu, e o Buck tenta falar pro Osmo que o mundo não deveria ser comandado por ninguém, mas o Buck acaba perdendo seu equipamento de osso. Ele acaba falando que agora é a hora dela ser menos mamute e mais gambá, e ela acaba derrotando alguns dinossauros, e o Diego acaba defendendo o Sid. Pra trás, ele é da família. O mundo tem que sobreviver o mais sorte ou até mesmo o mais inteligente. Enquanto isso, o Crash e o Ed estão mandando muito bem até que acabam as bolinhas da zarabatana. Então o Buck consegue recuperar o seu equipamento de volta. Enquanto ele achou que o Osmo está derrotado, ele acaba olhando para baixo com diversos dinossauros em torno dos amigos deles. Mas enquanto isso, o Osmo acende o fogo e Crash e o Ed começam a reparar que os dinossauros são controlados através do fogo. Eles tiram seus sapos que lançam fogo do peito e fingem que estão dormindo. Assim, eles acabam ganhando 2 dinossauros e todos ficam orgulhosos, e Crash e Ed acabam achando seu superpoder, que é fingir que está dormindo, até que eles conseguem derrotar Osmos, e assim os outros animais acabam se vingando dele, principalmente os dinossauros que ele controlou. Crash e Ed acabam se despedindo de maneira certa da sua irmã Mamute. Eles falam que vão ficar no mundo perdido, e essa é a história completa da Era do Gelo, As Aventuras de Buck. Mas isso não é tudo. Quem de vocês já assistiram a Era do Gelo, As Aventuras de Buck? Deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.